Quero saudar os irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus porque Ele nos dá forças e Ele é misericordioso para conosco. É interessante viver debaixo do cuidado do Senhor, porque Ele não permite que nada falte para nós. Nós almejamos grandes coisas, mas mesmo assim Ele nos dá o suficiente. Ele não é um Deus que dá o filé mignon de cada dia, mas Ele dá o pão nosso de cada dia. Ele não deixa faltar. E nós temos sido agraciados por estarmos neste país chamado Brasil, independente de todas as dificuldades, em que nós temos a possibilidade de cultuar o Senhor com liberdade. Isso é um grande privilégio. Se você sair um pouquinho do WhatsApp e do Facebook e começar a fazer um pouco de pesquisa em relação ao que acontece no mundo, em relação à igreja, você vai ver que você é abençoado. As pessoas, elas têm perdido suas casas, têm perdido as suas famílias, seus empregos, e tudo em honra do Evangelho. E nós temos o Evangelho de uma certa maneira muito fácil, em que você pode num dia dizer que quer Cristo, outro dia você não quer Cristo, você vai, você vem. É uma coisa muito tranquila e simples. Estava conversando com a Claudinha, que não vem à noite por causa não tem o nosso metrô abençoado aqui de Brasília. Ele só funciona domingo até às 7. Não sei qual é o motivo, se é alguma convenção do sindicato, qualquer coisa assim, mas ela não tem como vir, e ela conta que está lá ela congrega numa igreja Assembleia de Deus. E ela comentou comigo que o pastor falou assim: ei, quando você vem para cá, né? E é muito fácil esse translado, é fácil ela chegar e falar: eu quero ir para lá, eu vim aqui, eu quero ficar lá, é fácil, mas isso não é natural. Nos outros países não é assim. Se você simplesmente afirmar que você grandes problemas podem ocorrer para você. E eu lembro do meu pastor lá de São Paulo, que ele contava que certa vez ele era um alto executivo da IBM na década de 70, e ele era cristão, e ele saiu e foi para um país desse islâmico e levou a sua Bíblia, como ele sempre fazia. E quando ele chegou lá, a alfândega abriu a mala dele, viu a Bíblia, e ele ficou preso por 3 meses e achou que ele fosse morrer, porque ninguém queria falar com ele. E quem salvou ele foi um sacerdote católico que estava lá, falava a língua oficial do país, porque eles não queriam ouvir nem inglês, nem francês, nem português. E aí ele conseguiu intermediar e conseguiu livrar. Então é difícil, nós vivemos com tranquilidade, nós temos que dar graças ao Senhor. O Senhor é misericordioso para conosco. Provavelmente nós não iríamos suportar e nós iríamos abandonar a nossa fé rapidamente. Fale, minha querida. Não quero. Sem vergonha vai ser, né? Você não vai ter aula hoje não, só quando chegar mais 2, tá bom? Lindeza. Nós estamos tratando sobre misericórdia. Na semana passada nós falamos que a misericórdia é a causa negativa da salvação. Explicamos que a misericórdia, ela não nos dá nada, mas ela nos tira. Ela tira o peso do pecado, ela tira a punição do pecado. Então a misericórdia é uma causa negativa, enquanto a causa positiva é a santificação, que é a ação do Espírito Santo. Nós falamos da duração da misericórdia na semana passada. Falamos que há 2 durações: uma temporária, que ela incide sobre aqueles que não são filhos e não vão ser filhos, em que o Senhor permite que a situação ela ocorra, em que não haja punição por um tempo. Entendeu? Então essa misericórdia ela é temporária, mas que sobre nós que somos filhos, nós temos uma misericórdia eterna, uma misericórdia que ela se renova a cada manhã, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que você ache que você está longe do Senhor, Ele continua perto de você e continua executando a misericórdia, entendendo que essa misericórdia é uma misericórdia que não é pautada no que você quer, e sim no que Ele acha que você merece ou que você tem que receber, para que você possa aprender. A ausência da misericórdia do Senhor, ela só incide em cima daqueles que não são filhos. Para nós temos uma misericórdia que ela dura para sempre. Citamos em especial o texto de Êxodo 20, verso 5, verso 6, que diz que a iniquidade dos pais dos filhos para os iníquos, ela visita até a 3ª e 4ª geração.
mas aqueles que são filhos têm 1000 gerações, falando sobre a eternidade disso, esse privilégio que nós temos. A cada manhã somos despertados debaixo da misericórdia do Senhor. Com certeza você não se lembrou disso pela manhã. Você talvez não tenha agradecido ao Senhor pelo alimento, você não tenha agradecido ao Senhor porque você tem um transporte, que você tem vestuário, mas mesmo assim o Senhor ele continua renovando a misericórdia dele sobre a minha vida e a sua vida. Essa misericórdia ela tem características, como todos os atributos que nós já estudamos, ela tem características. O que mede, o que define a misericórdia do Senhor? Primeiro, a misericórdia do Senhor ela é grande, numa medida que nós não conseguimos alcançar. Eu lembro que quando eu estudava, não lembro se era no ensino médio ou no primário, sei lá o que era, e aí tinha lá o estudo, você estudava metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, aí tinha as medidas para baixo, aí você vai lá, você lembra, tinha aquele monte de medida lá, e você fala assim, pô, para que eu vou estudar isso? Você nunca vou usar isso, e realmente a gente nunca usa. Até hoje eu estou procurando, querendo descobrir aonde que a gente estuda, usa o hectômetro, entendeu? A gente usa até a potência, entendeu? Mas hectômetro, decâmetro, eu nunca vi alguém falar assim, olha, eu quero vender para você um decâmetro de terra, entendeu? Mas nós estudamos, são unidades de medida que o ser humano usa, mas para Deus, em relação à sua misericórdia e todos os seus atributos, a misericórdia do Senhor é grande. Salmos 103, 11. O salmista, conforme eu já falei para vocês, muitas vezes os escritores bíblicos, eles falam de forma que a gente possa entender, imaginar, através de comparações. Nós estamos vendo dentro do Evangelho de João, capítulo 15, essa analogia em que o Senhor fala sobre está ligado a uma videira, que ele é a videira, sem ele você não pode viver, ele é aquele que traz a seiva para você, te dar energia. Hoje à noite eu vou fazer uma comparaçãozinha também em relação a isso. Então a palavra de Deus ela nos facilita o entendimento, nos ensinando através de exemplos, e ele vem falando como o céu, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A coisa maior que o ser humano pode ver é olhar para cima e tentar ver uma distância, olhar um planeta, olhar uma estrela. E o salmista vem trazendo isso. Como é assim, também é a misericórdia do Senhor. Como essa altura é inalcançável, também é a misericórdia do Senhor, ela é grande. Esse verso expõe maravilhosamente a grandeza da misericórdia divina. Davi era um grande pecador, havia cometido muitos pecados em sua vida, então ele olha para trás e vê quantas vezes o Senhor o perdoou. Se você parar hoje para quantificar quantas vezes o Senhor te perdoou, será que você consegue colocar isso num caderno? Não. Num laptop, em digitar? Incalculável. Uma vez eu vi um pequeno vídeo na internet, peguei um pequeno vídeo na internet em que mostra exatamente essa figura da quantidade de pecados que é sobre a vida das pessoas. E o pessoal faz uma conta, só ilusória assim, e ele começou a fazer uma conta, olha, se eu pecar uma vez por hora, por tantas vezes, se eu viver tantos anos, e aí ele começou a olhar assim, o animador, ele vai fazendo uma montanha de pecados. Quantos pecados nós já cometemos? Quantos pecados nós ainda vamos cometer? O salmista Davi, ele olha para isso e fala, quantas vezes o Senhor já me perdoou? Salmo 103, 12. E aí ele traz uma segunda comparação. Entenda que, se você não sabe, nessa época em que foi criado esse salmo, não havia televisão, não havia avião, não havia carro, não havia barco, só pernas e animais, entendeu? Em que as pessoas se sentavam e iam. Era a forma de transporte. Quando você
se dedicar a estudar as cartas paulinas, por exemplo, você vai ver que cada viagem missionária daquela ali não é você ir lá no guichê do metrô comprar uma passagem, vou e volto, não. Eram meses, eram anos em que a pessoa levava para se deslocar de um lugar para outro. E aí você imagina como é maravilhoso a divulgação da palavra do Senhor, porque mesmo de formas como essa, a palavra ela alcançava de um lado para outro. E aí ele vem falando mais uma comparação: quão distante é o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões, em especial o que? A penalidade sobre aquilo que nós fizemos. Ele afasta de nós. Ao se lembrar das muitas transgressões perdoadas, ele exalta a grandeza da misericórdia divina. Salmos 108, verso 4. Porque acima dos céus se eleva por misericórdia. E aí o salmista ele vai além do que ele falou em Salmo 103, 11. Ele fala, não, eu falei antes que era o céu como comparação. Não, acima dos céus. E ele já começa a olhar não apenas no âmbito de atmosfera terrestre, mas ele já começa a olhar para as estrelas, ele já começa a olhar acima disso. Nesse verso o salmista mostra a grandeza da misericórdia do Senhor, usando a grandeza do espaço físico do universo, algo que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, em que fala, no princípio criou Deus os céus, falando do cosmos, falando da grande caixa do universo que a gente não tem nem ideia. E eu já brinquei e falo de novo, é aquela história lá do Capitão Kirk lá, que nunca alcançou e nem vai alcançar. O cara não consegue alcançar nem em filme, nem em filmes de ficção científica a pessoa consegue imaginar o tamanho desse universo. E no início criou Deus os céus e a terra. O salmista não conhece isso, não tem nem ideia em relação a isso, mas ele já consegue contemplar estrelas, ele consegue contemplar a lua, e ele consegue, pelo menos aos seus olhos, falar assim, bom, essa lua está lá, mas eu tenho coisas que são mais longínquas, são mais distantes. É muito grande a misericórdia do Senhor para com os que o amam, porque é uma misericórdia de um Deus que é fiel para sempre. Além dessa misericórdia ser grande, ela é uma misericórdia que sobre a sua vida ela é para sempre. Amém? Oxi. O cara entra aqui na sala e fala assim, olha, você acabou de ganhar 100 milhões de reais. Aí você vai ficar assim, ó. A gente fica o quê, Claudinha? Estupefato. Eu pensei que era outra palavra. Não, tudo bem, eu pensei que era outra palavra. Você fica paralisado, porque o amor de Deus é tão grande que não tem palavras. A misericórdia do Senhor é para com os que o amam, porque é uma misericórdia que é de um Deus que é fiel para sempre. Salmo 117, verso 2. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Se você não fala, o salmista fala. Aí você viu, né? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e além de ele ser misericordioso, ele é fiel. Porque ele podia ser misericordioso, como às vezes nós o somos, de forma pontual na vida de algumas pessoas, mas ele não, é sempre. Além de ser misericordioso, ele é fiel para sempre, ele não te abandona. Segunda característica da misericórdia de Deus, ela tem múltiplas formas. Ela não está dentro de uma caixinha em que você a define e assim ela é. Sempre o Senhor nos surpreende, inclusive com a misericórdia dele permitindo coisas sobre a nossa vida. Quando você olha, por exemplo, a ação de Deus em cima de Davi, de permitindo que ele entrasse na cova dos leões. Pastor, como que eu vou ver a misericórdia disso? Daniel, perdão, é que eu estou com outra história na cabeça. Quando a gente vê, por exemplo, a permissão de Davi continuar como rei de Israel, mesmo tendo adulterado com Batseba, mesmo tendo matado Urias, mesmo tendo feito tudo que ele fez e que ele deixou de fazer. A misericórdia do Senhor tem múltiplas formas.
A misericórdia do Senhor não é apenas para o homem, ou não é apenas para a mulher, ou não é apenas para a criança, não é apenas para o jovem, não é apenas para o idoso, mas a misericórdia do Senhor tem diversas formas. Salmo 119, verso 150. Salmo 119, verso 156. Lê para nós, Larissa, por gentileza. Salmo 119, verso 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Entenda que aqui ele não está falando de grandeza, ele está falando de quantidade, diversidade. E eu não sei explicar o que o salmista está dizendo, mas o salmista ele consegue contemplar através da inspiração do Espírito Santo que além dessa misericórdia ela ser grande, ela é multiforme, como a sabedoria do Senhor. Assim como a graça de Deus é multiforme, também o é a sua misericórdia. Deus é imensamente variado nas manifestações das suas ternas misericórdias. Ele olha para as nossas misérias físicas, para as nossas misérias emocionais e espirituais e nos trata como um pai. Quando nos vêm aflições, o seu coração se comove. Oséias capítulo 11, verso 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Como fazer-te o Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões, a uma se acendem. Deus ele se apresenta numa condição como essa, inclusive apresentando os sentimentos como se fossem humanos, para que a pessoa possa entender o grau de amor, o grau de compaixão, o grau de misericórdia que ele tem com as pessoas. Como te deixaria, ó Efraim, perante tudo que você tem feito, por tudo isso que você tem deixado de fazer? Como te deixaria? Como te integraria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. O rei Davi, em grande angústia por causa dos seus pecados, recebeu do profeta a oportunidade de escolher sofrer 3 castigos. É uma história que eu já contei e volto a dizer para vocês. Davi, ele olha para aquele poderio bélico dele e ele se inflama. Chega para o seu general e fala: olha, eu quero que você me conte, porque eu quero saber quantos soldados eu tenho disponíveis ao meu cuidado. Conta quantos cavalos, conta quantos homens. E aí o general olha para ele e fala: você não precisa disso, Davi. Se você precisar de mais, o Senhor acrescenta. Se você for numa batalha com 100 mil e tiver 1 milhão, o Senhor peleja por você. Nós temos histórico disso, Davi. Davi se enche da sua realeza e fala: não, eu quero é que conta. E aí, assim que é feita a contagem, e naquele momento, para que o dano não fosse maior, ele não conta os levitas. E aí, assim que ele recebe a informação, o profeta chega para ele e fala assim: você foi encontrado culpado. E você tem 3 opções. Primeira opção: 3 anos de fome na terra. 3 anos que o povo vai padecer. Vai abrir lá, não vai morrer de fome, mas vai padecer. Segundo, ser consumido por 3 meses pelos seus adversários, sendo alcançado pela espada inimiga. Toda aquela proteção espiritual, todo aquele temor que as pessoas têm de vocês, por causa aqui do passado, Egito, a queda de Jericó e tudo mais, as pessoas elas vão olhar e falar: o quê? A gente pode contra eles. E os inimigos eles vão vir sobre vocês com espada e vão acabar com tudo. Ou então você pode sofrer por 3 dias pela espada do Senhor, através da peste e a destruição na terra. Davi para pensar. 1 Crônicas capítulo 21, versos 11 e 12. 1 Crônicas capítulo 21, verso 11 e 12.
capítulo 21, verso 11 e 12. Diene, por favor. Veio, pois, Gádia a Davi, e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causa destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Vê, pois, agora, não precisa ficar pensando, não. A resposta é agora. Mesmo sabendo que é coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo, Davi pediu para cair nas mãos do Senhor, porque ele sabia que só ali ele poderia encontrar misericórdia. 1 Crônicas 21, 13. Shirley, por gentileza. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Estou em grande angústia. Está provocando você. Amém. Alguém, por gentileza? Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi, logo após o anúncio, ele já tinha a resposta. Uma coisa interessante de Davi, sendo o pecador miserável que ele era, ele caía a ficha muito rápido. Essa frase dele, estou em grande angústia, não é que ele ficou com remorso. Ali naquele momento ele entendeu o que ele tinha feito, e que haveriam consequências gravíssimas em relação aos seus atos. E aí ele fala: eu estou em grande angústia, errei de novo, caia eu, pois, nas mãos do Senhor. Quem que ele fala? Ele está puxando para ele. Você vê que ele, como autoridade, ele não está jogando peso para o povo, ele está falando: caia sobre mim, caia sobre ele, caia eu, pois, nas mãos do Senhor. Ele não fala em nenhum momento caia o povo, mas ele fala: caia eu, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos do homem não caia eu. E se você porventura continuar lendo esse texto, você vai ver que não foi sobre ele, foi sobre o povo. 70 mil pessoas morreram. Gente, 70 mil pessoas morreram porque ele desafiou o Senhor nesse quesito. E aí em certo momento Davi fica desesperado, olha para aquela matança e ele fala: Deus, quem pecou fui eu. Por que está caindo peso sobre esse povo? Não acontece um caso assim, pastor, aí, quando floresce apocalíptica, assim, Deus vai cobrar de Davi o sangue desses 70 mil? Vai cobrar dele o sangue dos 70 mil, vai cobrar o sangue sobre a minha vida, de tudo que eu devia ter falado e não falei, eu falei errado. Vai cobrar de você todas as vezes que você teve a oportunidade de falar do nome dele e não falou. Entenda que sobre aqueles que são salvos é uma punição que vai ser diferenciada. Eu não sei te quantificar como que vai ser. Entenda que quando nós entramos na esfera do Senhor, nós saímos do temporal. Então, por um tempo, nós vamos estar perante o Senhor, vendo e sabendo as consequências do que nós fizemos ou deixamos de fazer. E vai ser um tempo amargo. Quanto vai ser isso? Não tenho a mínima ideia. Pode ser uma eternidade, pode ser dentro do nosso pensamento 500 anos. Entenda que vai ser um tempo. E aí depois ele vai nos dar a justiça dele, e nós vamos entender que tudo que aconteceu segundo a vontade dele, porque senão, o que eu já falei, a gente ia padecer toda a eternidade como se a gente tivesse um segundo inferno, porque nós vamos poder ver tudo que nós deixamos de fazer e as nossas consequências. Hoje a gente vai e faz, a gente vê bastante lá em São Paulo, o povo está reclamando de inundação e tal, mas a gente vê a porcaria que é a vida do povo, e joga pneu, joga colchão, joga sofá no rio, e aí quando transborda eles culpam o governo, mas a culpa é do povo. Então a gente não vê a consequência dos nossos atos, nós vamos ver naquele dia. Até ontem eu até pensei em falar, mas acabei ficando calada. Você vai entregar o seu pecado agora? Aí ontem eu pensei até falar, mas eu acabei ficando calada, e eu acho que é uma comissão, coisas assim que Deus vai cobrar, né? E aí eu tava no... Você gosta do eu acho, né?
É tão doce, eu acho. Eu tava no táxi com meu pai e o taxista, os dois ficam errados. O taxista começou a conversa e falando com meu pai, não existe céu não, em cima disso aqui não tem nada não. E aí meu pai pegou e falou que ele ideia errada lá quando esqueci, né? Eu fiquei só eu podia ter aproveitado a oportunidade e falar, não. Entenda que a nossa pregação é aquilo que eu já falei para vocês, ou salva ou condena, mas nós temos que falar. Não há outro que possa mostrar. Oi? Hã? Eu tenho da aula hoje, comissão de salvação. Só para uma ideia assim, gloriosa no sentido assim, claro que o juízo de Deus é algo que a gente nem tem noção do causa da ação de Jesus Cristo, mas a gente vê aqui no texto claramente que é o Senhor, né? Não é a ação do diabo, é a ação de Deus, o anjo do Senhor fazendo a... Tá, é algo que nós temos entendimento, entendeu? Talvez a Larissa que está ainda começando a andar conosco, a ação, essa ação que a gente vê não é uma ação do diabo, é a ação de Deus. Deus, ele é acima do diabo, e por ser acima do diabo, ele usa o diabo como instrumento. Por mais que muitas vezes seja difícil para nós enxergarmos ou conseguirmos compreender ações como queda das torres gêmeas do World Trade Center, tudo isso, quem está por trás disso não é o diabo, é Deus. Entendeu? Essas ações, Brumadinho, Flamengo, como que a nossa mente vai entender isso? Não vai. Eu não entendo, nenhum ser humano entende. Mas a causa maior de todas as situações é a ação de Deus ou permissão de Deus. Então nada escapa. Então ele teria poder para bloquear tudo ou permitir tudo, mas ele não faz. E não é algo que nós temos entendimento. Simplesmente nós vamos caminhando dentro das Escrituras e nós começamos a entender sobre a soberania dele. A soberania dele é uma soberania total, completa e restrita. Não tem nada que escape dos seus juízos e das suas ações, por mais que nós não entendamos. Tá? Entrando no texto, pastor, mas Jó fala, né, quando acontece tudo sobre ele, aí ele fala, se Deus pode me trazer o bem, por que eu não vou aceitar o mal? É que a ação de Jó é uma ação ímpar. Tá? As coisas que acontecem com Jó são coisas que qualquer um sucumbiria, exceto Cristo. Mas aquele homem, ele foi tomado do Espírito Santo de tal forma para falar aquilo que ele falou, entendeu? Depois dele morrer, quantos filhos, Edilene? 10 filhos, né? Depois de morrer, ela decorou, claro. Depois de morrer 10 filhos, depois de perder todos os seus bens, tudo, e perder a sua saúde, só não perder a sua vida, quando a mulher dele olha para ele e fala, amaldiçoa o seu Deus e morre, e nós já falei para você que não é amaldiçoa, é abençoa porque ele é muito fraquinho, abençoa esse Deus e morre, ele fala, bendito seja o nome do Senhor, ele me deu, ele tirou. Que crente, hein? Ixi. Não há outro que possa mostrar misericórdia, somente o Senhor. Além de suas misericórdias serem grandes, elas também são variadas, elas são múltiplas. Uma terceira característica da misericórdia do Senhor é que ela é imutável. Você muda com o tempo, você engorda, você emagrece, você deixa o cabelo comprido, curto, a sua pele tem sardas. Tem umas pessoas que ficam morenas, outras ficam loiras. Semana passada, além de estar loiro, estava alisado, né? Agora está cacheado, entendeu? É loira, tal. Mas Deus, ele não muda. Não muda a graça, não muda o amor, não muda nada. Nada é imutável a ação dele. E a misericórdia também o é. A misericórdia dele, ela existe porque existe. Não é porque você agiu melhor, ou porque você cumpriu os desígnios que ele tinha para você, ou porque você separou 1 hora de oração, ou porque você fez uma campanha, ou porque você vai na igreja ou você não vai na igreja. A misericórdia do Senhor, ela é a mesma. Ela é a mesma. Isaías 54:10. Informaria. Não. Isaías 54:10. 44. Pode ler outra aí. Ela não toma choque, não. Não dá choque aí. Não tem como ela pôr 2 dedos aí, querida. Pode ficar tranquila. Aí que ela vai. Porque os montes se retiraram. Não, os montes retirarão. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti,
e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Isaías, já falei para vocês, profeta do Antigo Testamento, que tem as suas escritas comparadas como se fosse o quinto evangelho, que é o maior, é o homem que mais fala de Cristo no Antigo Testamento. E aí novamente o profeta usa de comparação, e ele vem e fala: porque os montes se retirarão. Então você imagina um grande monte Sinai, o monte, pega a perninha, os montes se retirarão, os outeiros serão removidos. Isso é possível acontecer, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Além disso, além da misericórdia, ele fala o que? Da aliança. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir. A minha aliança, a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece, diz o Senhor que tem misericórdia de ti. Fale. Então, aconteceu a situação de mim essa semana, né? Deixei o carro para arrumar no mecânico, foi de indicação do mecânico do meu pai, né? Da família mesmo de sempre. E aí chegou lá, botou no carro lá, o cara roubou o eco-power do carro e botou uma peça paralela e ficou só uma mangueirinha. Essa mangueirinha estourou comigo e tal. E aí fui lá, ele falou: o carro estourou e tal. E aí ele falou: não, você quer que eu um pouco apertado lá e tal. Era um gato, eu vi que era um gato, né? Só que eu não conheço o carro com meu pai. Meu pai chegou lá e o pai olhou: cadê a minha peça daqui? Meu pai, eu conheço a peça do meu carro, cadê a peça do carro? Irmão, a minha ida assim, comeu com os pés da cabeça. Fiquei irado. Aí eu só tava esperando ele alterar um pouquinho o tom de voz, depois bagaçar ele com a minha ida assim, pensando, né? E aí do nada o Senhor começou a me constranger, seja misericordioso, porque você merece coisa pior e você não passa. E também até mesmo pelo meu trabalho, né? Como antes eu compartilhei com o Senhor, antes eu vendia os planos e não contava para os clientes todos os detalhes, né? A minha vergonha que o cara ficou, eu fiquei com mais ainda do que a dele, entendeu? Pela misericórdia do Senhor que é na minha vida e agir de misericórdia pela vida do próximo. Entendeu? A ação de amor ao próximo é a ação de misericórdia que nós podemos proclamar. E aí, a misericórdia que nós temos que fazer é exatamente quando nós levamos prejuízo. É exatamente. Poucas pessoas conhecem esse versículo ou não querem conhecer. Quando você empresta para alguém, é como se você tivesse dado. Se eu empresto algo para você, eu não posso nem cobrar. É como se eu tivesse te dado. Só que o que a gente faz? A gente cobra. Além de cobrar, a gente fica ansioso e angustiado. Eu lembro que tinha um pastor lá em São Paulo, quando eu tinha minha gráfica, ele fez vários trabalhos conosco, e na época acho que ele deu um tombo na gente de R$3.000, porque ele colocou um preço acima, e aí a pessoa descobriu e falou: eu vou ficar com o produto, não vou pagar nada, e ele não tinha de onde tirar. Eu comecei a cobrar esse cara, cobrar, uma angústia, uma ansiedade, uma raiva. Liguei para ele: pô, cara, descobri que eu tô com câncer. Eu tô nem aí pro teu câncer, cara. Eu não falei, claro, né? Mas meu coração, eu quero meu dinheiro. Aí eu não, lógico que eu pensei: câncer? Eu ia com conversa de câncer, nada. Aquela angústia no coração, Deus fala assim: deixa pra lá. Deixei pra lá, nunca mais entrei em contato com a pessoa. Tá lá, entendeu? Essa ação de misericórdia é algo que o Senhor ele pontua e vê no nosso agir e nossa vida. E aí o que acontece é que por nós agirmos de misericórdia, o que acontece? Ele age conosco. Não porque nós fazemos, mas porque é como se fosse algo pedagógico. Porque ele não precisa de fazer isso, mas ele faz para que a gente possa estabelecer algum tipo de relação e a gente possa perceber um pouquinho. Ele é e eu também sou. Fala, querida. Eu percebi seu ensinamento, esse mesmo raciocínio se acelera, se aplica igual em relação à vida? Sim. Depende. Em casos pessoais, em caso pessoa física, em que as pessoas elas são cristãs, sim. Eu não tenho como pôr você na justiça. Caso de pessoa física com pessoa física em que um é cristão e o outro não é cristão, você tem a liberalidade, é como o divórcio, você tem a liberalidade de executar
judicialmente a cobrança da pessoa. Pessoa jurídica com pessoa jurídica, liberado. Explicou? Tá? Hã? Tá? Se a gente começar a pensar nisso, aquela parábola do credor incompassível, ela fala claramente. O rei ele faz um levantamento do que as pessoas deviam para ele no reino. E ele vai lá e chega na condição de que o Filipe ele devia R$1 bilhão. É mais ou menos essa proporção, tá? R$1 bilhão. E aí eu falo, pai de Filipe, não tem dinheiro para me pagar? Vai pagar, porque naquela época você podia colocar você e os seus familiares para trabalhar como escravo, mesmo que por um período. E aí o Filipe olha para mim e fala assim, olha, me perdoa, eu vou tentar pagar isso de algum jeito. Não faz isso não. E aí eu me compadeço do Filipe e falo, tá bom Filipe, você está liberado da sua dívida. Não é que você vai pagar quando você quer, não, você não precisa pagar nada. Está liberado. Filipe sai dali, encontra a Diene. E a Diene está devendo R$10 para ele. E aí ele fala assim, Diene, você está me devendo R$10? Ela falou, eu sei Filipe, mas eu não estou com condições para pagar, eu estou com um problema de saúde e tal, está atrasado lá o bolsa ônibus lá, e eu não consigo. Aí o Filipe olha para ela e fala assim, não, pois você vai ser presa agora, e você só vai sair de lá quando você me pagar. E aí os conservos, os amigos do Filipe, entendeu? Olham aquela história e vêm falar comigo, Rei Paulo, olha o que o Filipe fez. Eu chamo Filipe, eu te perdoei uma dívida de R$1 bilhão, cara. Você vai colocar ela na prisão por causa de R$10? Então eu revogo a minha liberalidade contra você, e você vai ser preso e você vai pagar isso aí. E aí fala que a pessoa entrega a verdugos, que são aqueles carcereiros malignos que judiam da pessoa e maltratam, e que ela tem que produzir e fazer, independente dela querer ou não querer. Quando nós pegamos uma parábola como essa, em que, se você for comparar o preço da sua salvação, ela é nada perante qualquer dívida que seja aplicada aqui, muito mais do que R$1 bilhão, a proporção de que nós agimos sem misericórdia contra as vidas, se Deus ele não fosse imutável e se a sua misericórdia não fosse para sempre, o que ia acontecer? Ele revogava como rei. Só que ele não é como rei, ele é Deus. Pastor, rapidinho, só acrescentando aí que nos versículos que nós temos lidos, eu tenho notado um padrão. A misericórdia de Deus sempre é falada do lado da fidelidade. Por que tem um padrão? Porque é o mesmo escritor. É o mesmo escritor que escreveu Reis, Isaías, que escreveu Salmos, que escreveu Eclesiastes, Cantares e qualquer outro. Sim. A inspiração do Senhor é sempre... Por isso que, se vem um ensino que você vê que é contrário às Escrituras, o erro está em você, ou em quem está falando. Entenda isso. Então nós trabalhamos há 2 domingos atrás, ou um domingo atrás, falando, Jesus é menor do que Deus? Se a Escritura vem falando pontualmente que Ele é Deus, você tem que entender o que está sendo falado. As pessoas elas trazem toda sorte de ensinamentos nas igrejas que são contrários às Escrituras. E é algo que eu sempre falo para você, quando vier algum tipo de ensinamento diferente, campanha, voto não sei do que, carnê de Gideão, carnê não sei do que outro, vício, aquilo, para e olha as Escrituras, olha o Antigo Testamento, você vê isso lá? Não. Olha no Novo Testamento, nos Evangelhos, vê Jesus falando? Não. Você olha nas cartas paulinas, Hebreus, Tiago, não. Vê João, não. Olha para a igreja primitiva, você não encontra. Vai olhando a igreja do primeiro século, segundo, terceiro, quarto, 10, você não encontra. Você vai encontrar quando? Aqui. Está errado. Por que nós não aceitamos, por exemplo, o sacerdócio homossexual? Porque nas Escrituras está condenando. Você não encontra a ocorrência disso em lugar nenhum, a não ser no século XX. Será que a história cristã do 0 até 2000 nunca ocorreu? Aí agora ocorre, agora que está certo? Esse tipo de padrão a gente tem que observar na Bíblia. Quando os livros foram sendo acrescentados, o cânon foi sendo montado, ele sempre era comparado com o que já tinha.
Então, se tem o entendimento que o Antigo Testamento, ele é inspirado pelo Senhor, fechou. Então, tudo que tenha no Novo Testamento tem que bater com o Antigo, senão está errado. Por isso que Evangelho de Pedro, Apocalipse de Maria Madalena e outros filmes aí de Leonardo da Vinci, eles são colocados de fora. Por quê? Porque não bate. Não tem como você fazer. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela estava falando para mim assim: olha, eu recebi um dom do Senhor, eu não tenho problema com dons diferentes. Eu tenho um dom de revelação de morte. Tudo bem, eu respeito. Eu tenho entendido no meu caminhar que Deus, ele age de maneira diferente com a vida das pessoas. E Ele pode trazer um sobrenatural na vida da Diane que eu não entendo, mas que não é para mim. Mas entenda que mesmo havendo esse sobrenatural na vida dela, nunca pode ir contra as Escrituras. E aí ela fala para mim que ela gosta de passar no cemitério, porque as pessoas que estão mortas contam para ela como elas morreram. E aí é necromancia. A Bíblia condena, então para mim está fora. Entenda que não é difícil você identificar esses erros teológicos sem ter muito conhecimento, só você tendo lido a Bíblia. Porque bate é diferente, você sente algo diferente, algo é estranho naquele ensinamento. E por ser estranho, é uma luz, é que nem uma luz amarela piscando, que nem um farol piscando, ó, atenção. O pastor Paulo fala assim: olha, a partir de agora, o culto de domingo à noite, todo mundo tem que vir de branco. Eu posso achar algumas referências que vão me dar respaldo nisso, mas as pessoas andavam de branco? Quem que andava de branco? Sacerdotes do Egito e outros. Você vai ver que não bate. Eu coloco a figura de Jesus Cristo aqui, com o olho azul, barriga tanquinho, aquele cabelo babyliss. Vai olhar a história, bate com pessoas daquela época. O que a Bíblia diz quando as pessoas encontravam Jesus? Não sabia nem quem era. Judas foi obrigado a beijar ele para identificar, porque senão ninguém sabia quem era. Como é que eu posso colocar uma pessoa de olho azul lá? Você entende que é fácil? A gente se deixa enganar porque a gente quer, porque é cômodo, porque a teologia que é a verdadeira, ela dói e traz constrangimento para nós, como que a Shirley falou sobre é difícil. A pessoa está te devendo 1 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, e eu não posso cobrar. Não pode. Em especial com esse tipo de sentimento que o Gabriel falou, que é o que nós nutrimos. Nós sentimos o desejo não só de retirar, receber de volta aquilo que nós perdemos. Nós temos que impor uma pena sobre a pessoa maior do que ela tem que receber, porque nós somos maiores do que Deus. É assim que nós pensamos. Colocando uma outra questão, porque para mim eu acho que não há problema nenhum de um crente levar uma causa à justiça, né? Para a justiça resolver, né? Eu acho que a justiça, né, tá para isso. Mas eu troco muita ideia com o meu irmão, e ele acha assim que o crente, ele não concorda que o crente deve usar a justiça, ele deve levar a causa à justiça, mas deixar nas mãos de Deus, Deus que tem justiça. Ele alega que Paulo só reivindicou o direito dele uma vez, naquela questão, que eu sou romano e tal, ele foi falando todo, né? Ele não reivindicou nenhuma vez. Ele fala isso simplesmente para defender o que ele estava pregando e não a sua pessoa. Teoricamente, nós não temos que levar nada à justiça. O problema é que o nosso coração não aguenta. Por isso que o Senhor estabelece na lei dele regras. Divórcio. O Senhor abomina o divórcio. Mas, por causa da dureza do homem, 1, 2, 3, 4 situações. Então, teu irmão está certo. Só que nós temos alguns direitos que a Bíblia nos dá. Quando você excede isso, você está agindo de misericórdia. Mas você é obrigado a fazer aquilo? Não, é como o jejum. Ninguém é obrigado a fazer jejum. Mas se você faz, é uma coisa boa. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a entendermos a Tua misericórdia. Nos ensina, Pai querido, a sermos misericordiosos. Não como o Senhor é, porque isso é impossível, mas que nós possamos, Pai querido, pelo menos olhar para a Tua misericórdia como um alvo. Que nós possamos olhar para aqueles que nos lesaram, aqueles que nos feriram, de tal forma que nós possamos, Pai, externar não a nossa ira, mas externar o nosso amor. Nos abençoa, Pai querido, no exercício da misericórdia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.